Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os números racionais e vamos iniciar o assunto sobre adições algébricas. Bom, qual será então o objetivo da nossa aula? O objetivo será realizar a adição algébrica de números racionais na sua forma fracionária, tudo bem? Então vocês se lembram como a gente faz a adição e a subtração de fração? Lembram desse assunto? E por que é importante então sabermos fazer essa operação, né? Bom, é importante sabermos fazer essa operação porque nem sempre a operação, o número, ele aparece na sua forma inteira. Muitas vezes o número aparece na sua forma fracionária. Por exemplo, vejam a seguinte situação. Dona Ana resolveu fazer as receitas abaixo, biscoitinho e uma receita de cuca de manteiga típica do Rio Grande do Sul. Então, observem que os ingredientes, eles são dados em forma de fração, ou seja, 1/3 de xícara de chá morna, meia xícara de chá de açúcar, 3 xícaras inteiras mais 3/4 de chá de farinha de trigo e 3/4 de xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente. Então percebam que essas proporções, elas são todas dadas na sua forma fracionária. Então por isso é importante fazermos as operações com frações, ok? E olha a pergunta dela, quanto usarei de açúcar para fazer as duas receitas? Então veja, o que a gente precisa saber aqui? Nós precisamos saber a quantidade de açúcar, que é meia xícara de chá de açúcar, mais a quantidade de xícaras de açúcar da outra receita. Vocês viram que são duas receitas aqui, né? A primeira receita eu tenho cuca de manteiga. Aqui eu tenho uma receita de biscoitinho, tá? Nessa receita de biscoitinho, eu tenho valores na sua forma inteira, né? 1 xícara de manteiga, mas eu também tenho valores na sua forma fracionária. Então perceba que a quantidade de açúcar se encontra na sua forma fracionária tanto para a receita de cuca de manteiga quanto para a receita de biscoitinho, ok? Bom, então aqui nós temos 2/3 mais meio. Poxa, eu tenho uma soma de duas frações com denominadores diferentes. E aí, como é que eu faço para resolver essa questão? Bom, é muito simples. O primeiro passo é calcularmos o menor múltiplo comum entre 2 e 3, o famoso MMC que vocês já aprenderam. Então veja, eu coloco 2 e 3 aqui e eu sempre começo pelo menor número par, né? Então vamos lá, o menor número par, 2. 2 e 3, tem algum desses números aqui que é divisível por 2? Sim, né? O 2 é divisível por ele mesmo, ok? Então 2 dividido por ele mesmo vai dar 1. Só que o 3 não dá para dividir exatamente por 2. Então o que eu faço? Eu abaixo esse 3. Vocês observaram que vai sobrar então 1 e 3, certo? Então tá. Então eu preciso dividir esse 3 aqui por um número, né, igual a ele, que é o próprio 3. Ok, então 3 dividido por 3 é 1 e eu abaixo esse 1. Pessoal, uma dica importante. O objetivo do MMC é justamente reduzir esses valores que estão aqui, ó, 2 e 3, a 1. Quando você faz essa redução, é porque você concluiu, é porque você terminou o MMC, tá bom? Então aqui, ó, sobrou 2 e 3 desse ladinho aqui. Então eu vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. Ok, encontramos o nosso MMC. E agora, o que a gente precisa fazer, hein? Primeiro, a gente precisa entender, interpretar que esse 6, ele vai ser o denominador comum entre 3 e 2, ok?
E agora nós encontramos esse denominador comum, ou seja, a parte de baixo da minha fração. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é encontrarmos a parte de cima, o numerador da fração. Então, olha só, pegamos a soma, encontramos o MMC, deu 6, ok? Calculamos o MMC entre 3 e 2, que é 6. Agora prestem muita atenção, porque agora nós vamos entender como chegamos nesses valores aqui, ó, 4 e 3, ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse 6 e eu vou comparar esse 6 com a primeira fração, 2/3. Eu pego esse 6, divido pelo denominador da primeira fração e o resultado que deu aqui eu multiplico pelo numerador. É isso mesmo. Eu divido pelo de baixo e o resultado que deu aqui eu multiplico pelo de cima. Vamos lá, vamos fazer juntos. 6 dividido por 3 é 2. O 2 que deu aqui, eu multiplico por 2 que está aqui em cima, pelo numerador, que vai dar 4, né? 6 divide por 3 é 2, 2 vezes 2, 4. Então, coloquei o meu 4 ali. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou pegar esse 6 e vou comparar com essa fração. Então, vou pegar o 6, vou dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3, muito bem. O 3 que deu aqui embaixo, olha lá, eu multiplico pelo 1 aqui de cima, que vai dar 3. Então, ficou 3, ok? Então, o que nós fizemos até agora? Nós só reescrevemos a nossa soma de fração. Por quê? Porque quando as frações têm denominadores diferentes, tá? E quando eu quero somar ou subtrair essas frações com denominadores diferentes, eu tenho que primeiro encontrar o denominador comum e depois os numeradores. Agora sim, agora eu posso somar. Então, o que eu faço nesse caso? Eu mantenho o meu denominador, que é 6, e somo os numeradores, ok? Então, eu vou somar 4 mais 3, 7. Então, eu vou conservar o 6. Então, o nosso resultado aqui, ele ficará 7 sobre 6, ou seja, 7/6, ok? Então, vocês vão fazer isso no caderno de vocês. Vão conservar o 6 e vão somar a parte de cima, ok? Certo? E por que a gente tem que fazer esse procedimento que a professora acabou de explicar? Porque nós estamos buscando operações equivalentes, ou seja, o que são essas operações equivalentes? Com denominadores iguais, para a gente poder somar e subtrair. Se a gente não faz esse processo, como elas têm denominadores diferentes, a gente não consegue nem subtrair e nem somar, ok? Então, olha só a resposta final, né? Depois que eu fiz todo aquele procedimento, tá? A nossa resposta vai dar 7/6. 2/3 mais meio igual a 7/6, ok? Então, vamos lá, ó. Agora, a professora fez aqui a resposta, 7/6. Agora, a gente tem que entender o que isso significa, né? Vocês viram que o numerador é 7 e o denominador é 6. O numerador é maior que o denominador. Então, significa que isso equivale a 1/2 de xícara mais 1/6 de xícara de açúcar, tá? Então, eu vou colocar uma xícara inteira de açúcar para fazer essas duas receitas, mais 1/6. Olha aqui a resposta, ó. Então, Ana utilizará uma xícara inteira, né? Uma xícara cheia, aliás, mais 1/6 de outra xícara. O que seria 1/6 dessa outra xícara? É você pegar essa xícara, dividir em aproximadamente 6 partes iguais e usar só uma partezinha dessa segunda xícara. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para o praticando 1. No praticando 1, nas receitas serão usadas 3/4 de xícaras de manteiga para fazer a cuca e 1 xícara de manteiga para fazer o biscoitinho.
qual o total de manteiga utilizada pela dona Ana para fazer as duas receitas. Então a professora vai dar um tempinho para vocês fazerem esse exercício 1 e já voltamos.
Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o nosso praticando 1. Então, veja, nós vamos somar 3/4 com mais 1 inteiro. Pessoal, novamente, né? Ó, nós estamos somando uma fração e um número inteiro. Quanto vale o denominador de um número inteiro? Ou seja, esse 1 aqui é inteiro, ele não tem a parte de baixo da fração. Quanto vale isso, hein? Muito bem, vale 1. Então, sempre que ele é inteiro, ele não tem denominador, então o denominador vale 1. O que nós vamos fazer? O MC entre 4 e 1, né? Como aqui vale 1, a gente já sabe que o maior denominador comum é igual a 4. Se fosse 5 e 1, então o denominador seria 5. Se fosse 6 e 1, então o denominador comum seria 6. Então, vamos lá, prestem bem atenção. Nós já definimos que o denominador comum é 4, agora temos que encontrar o numerador, a parte de cima dessa fração. Então, vou pegar esse 4 aqui e vou dividir pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Então, vamos lá. 4 dividido por 4 é 1. O 1 que deu aqui eu multiplico por 3. 1 vezes 3, 3. Olha lá. Esse 3, ele vai ser o meu numerador. Agora eu vou pegar esse 4 e vou fazer a mesma coisa com esse númerozinho aqui. 4 divide por 1 é 4 e 4 vezes 1, 4. Posso somar? Opa, podemos somar. Então eu mantenho o denominador e somo os numeradores. 3 mais 4, 7. Então ela vai precisar de 7/4 de xícaras de manteiga, ok? Vamos falar um pouquinho sobre expressão numérica? Então, nós veremos agora uma expressão numérica com frações, ok? Lembre-se que expressão numérica é quando temos uma mistura de operações matemáticas na mesma expressão. Então, agora podem surgir operações de soma, subtração na mesma expressão, ok? Nós só não podemos esquecer de utilizar as regras dos sinais, ok? Então, aqui, ó, resolvemos primeiro o que está dentro do parênteses, né? Que é mais 5, e fazemos o jogo do sinal com esse sinal que está aqui fora. Então, mais 5 menos 10, menos 5, ok? Então, vamos analisar essa expressão numérica. Olha lá, vamos resolver a seguinte expressão. 1/3 menos meio, mais 3/4, mais menos 1 mais 5/6. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem no caderno. Só prestem atenção que nessa expressão nós temos parênteses. Quando ela tem parênteses, você vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses, ok? Então, um tempinho para vocês resolverem e já voltamos.
Vamos lá então? Então vamos resolver primeiro o que está dentro desse parênteses aqui, ó. Menos meio mais 3/4, né? Resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses e vocês perceberam que sobrou uma soma e subtração de várias frações aqui com denominadores diferentes. Olha, eu vou pegar esses denominadores 3, 2, 4 e 6 e vou encontrar o denominador comum. Nesse caso, o denominador comum entre 2, 3, 4 e 6 é o 12. Então, olha lá, o 12. A gente pega esse 12 agora, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ok? Então, vamos lá. Resolvemos, né? Achamos o MMC, que é 12, dividimos pelo de baixo, pega esse 12, divide por cada um deles, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, quanto é que vai dar a nossa operação? O resultado final ficará 1/12, ok? Então, o que nós falamos sobre o que falamos nesta aula de hoje? Falamos sobre a adição de números racionais, né? Números em forma de fração. Aprendemos então a resolver, relembramos aí sobre o MMC e a como chegar no resultado final de uma soma de frações. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.